Muito bem, ou muito mal. Eu sou Felipe Noronha, este é o Noronhismo, meu segundo canal. O primeiro se chama Eu Vim de Santos, caso você não conheça. E eu vou analisar neste momento um horroroso Brasil 0, Costa Rica 0. Um time que não fazia a menor ideia do que fazer com a bola, porém, dentro da sua proposta de jogo, conquistou um ponto. Claro, é a Costa Rica. E um outro time que meio que não sabia muito bem o que fazer com a bola também e que, dentro da sua proposta de jogo, perdeu 3 pontos. O Brasil larga na Copa América com empate contra, para mim, o time mais fraco do grupo, se bem que o Paraguai também é candidatíssimo. A Colômbia é a líder do grupo, pois ganhou deste mesmo Paraguai mais cedo por 2-1. A Colômbia consegue fazer o Rames Rodrigues jogar bola, o Brasil não consegue fazer que Vini, Rodrigo, enfim, outros tantos nomes, rendam em campo. É um problema que não é só exclusivo do Dorival, já veio da era Diniz, e é difícil não querer falar sobre como o Neymar faz falta. Mas eu não vou fazer isso, apesar de ter acabado de falar. Eu iria fazer, claro, uma análise tática, como é tradição para quem me conhece, eu até gravei o jogo, mas tá tarde pra caramba, o jogo acabou meia-noite, são meia-noite e 3 agora neste momento, e eu não tô afim de editar de madrugada. Então eu separei 4 tópicos que eu acho que valem a pena ser comentados, apesar da ausência de imagens aqui, porque também sejamos sinceros, dentro de um 0-0 eu ia mostrar a entrada na área com 5 caras do Brasil, ok, mas que finalização o Brasil teve jogando assim? Eu ia mostrar talvez os muitos cruzamentos que o Brasil teve, ok, poderia mostrar isso, mas qual foi o grande lance que o Brasil teve com bola rolando, né? Com cruzamento criado? O gol que sai era uma falta. Enfim, inclusive vamos falar sobre isso daqui a pouco, não sobre o gol em si, mas sobre todo o lance do VAR. Primeiro, sobre 4 tópicos, o primeiro escolhido é uma comparação do Brasil de 2010, na verdade, de todo o ciclo entre 2007 e 2010, pelo menos enquanto o Dunga esteve lá, com o que a gente viu hoje. Por quê? Eu assisti pela Globo, não assisti no Sport TV, então, claro, estou falando de um comentário que eu ouvi na Globo. O Luiz Roberto Júnior e o Roger Flores citaram entre os 21 minutos e os 24 do primeiro tempo, são dois lances especificamente nesses minutos de contra-ataque do Brasil, basicamente foram os únicos, porque a Costa Rica não abriu espaço para o Brasil jogar na correria, digamos assim, em nenhum outro momento da partida. Mas eles falaram sobre como a Costa Rica caiu na pegadinha do Brasil e como era o estilo de jogo que o Brasil deveria aplicar ou estava tentando aplicar. E aí nós temos um problema. E por que eu estou comparando com o Brasil de Dunga lá, que acaba em 2010? Numa eliminação para a Holanda, que é uma seleção grande, o que acontecia o contrário geralmente. O Brasil naquela era Dunga sofria muito contra as seleções menores, porque essas vinham retrancadas, e deitava nas seleções grandes, porque essas jogavam bem contra o Brasil, acreditavam no ataque, o Brasil matava no contra-ataque. Menos o Chile, que com o Bielsa achava que dava para atacar e tomava taca atrás de taca, inclusive nas oitavas de final daquela Copa de 2010, um 3-0. O gol do Brasil na Holanda no primeiro tempo, né, o Brasil vai para o intervalo vencendo, é de contra-ataque. Importante observar isso. Pega a Holanda desprevenida. Só que depois o Brasil, enfim, na hora H, treme e acaba tomando a virada da Holanda. Mas, até aquele segundo tempo contra a Holanda, o Brasil jogava muito bem contra as seleções grandes, porque se fechava e jogava no contra-ataque. Era muito bom nisso, muito incisivo. E sofria contra as seleções menores. Eu não estou falando que perdia para as seleções menores, mas sofria. Pensa naquela Copa mesmo que o Brasil ganhou apertado da Coreia do Norte, 2-1, se eu não estou maluco. E demorou para fazer gol. O Brasil sofria contra retrancas. E esse comentário do Luiz Roberto, do Júnior e do Roger Flores me lembrou especificamente dessa situação. Eu sou um idoso, eu lembro de coisas de 2010 com alguma naturalidade, mesmo estando em 2024. Se o Brasil vai ser bom só no contra-ataque e tem que chamar com todo respeito essa porcaria da Costa Rica, assim, tá num processo de renovação, mas tava tomando taca da Alemanha e da Espanha na Copa até outro dia, eles ganharam o Japão, aquele grupo maravilhoso, enfim. Se vai precisar jogar no contra-ataque contra essa Costa Rica aí, o Dorival tá com um problema. E eu acho muito complicado que o Brasil de hoje tem muito mais peças do que o Brasil de 2010, não consiga criar chances sem ser no contra-ataque, tendo Vinícius, Rodrigo, Hendrick, Paquetá, Rafinha, muita gente não gosta, mas enfim,
Cara, qualquer outro aí que você citar. Martinelli entra no segundo tempo, o próprio Savinho, que entrou sendo incisivo, daqui a pouco eu falo mais sobre isso, mas finalizando de forma medonha. Se o Brasil encara um time que joga lá com basicamente duas linhas de 5, 5-5-0 na defesa e não tem a menor ideia de como criar, é um problema. Se ficar esperando a Costa Rica abrir espaço, vai ser problema. Eu acho, por exemplo, que contra a Colômbia, esse tipo de jogo deve encaixar melhor. Eu não acho que a Colômbia vai se retrancar contra o Brasil. Passando de fase, você vai encontrar outras seleções, por exemplo, um Uruguai, talvez encontre, que não vai se fechar. E aí talvez o Brasil tenha mais jogo. Agora, se o seu limite da criatividade é jogar no contra-ataque, como aquele Brasil do Dunga, que tinha menos peças, é só lembrar que no jogo contra a Holanda, tem grafite e tem o Nilmar para entrar. É muito pouco. É um problema. E já tinha um Kaká já não no auge. Enfim. Aí, segundo tópico, já que eu falei da questão dos pontas, citei o Savinho na individualidade, o Vini em outras questões aqui, eu achei curioso como, quando o Vini recebia, deixavam ele meio que isolado, não rolava uma tabela, e para você quebrar uma linha e não tá rolando na individualidade, você precisa tabelar, você precisa ter movimentação, todo mundo se dirigia à área, esperava o Vini ganhar, quem quer que fosse lá do Vargas, de qualquer outro, e arranjar um passe para a área, às vezes conseguia, às vezes não. E, por exemplo, quando o Rafinha, tô falando do Rafinha no primeiro tempo, recebia, rolava uma aproximação, às vezes do Paquetá, às vezes do Rodrigo, mas o Vini ficava isolado. E aí, quando o Savinho entra, começa a ficar o Rodrigo isolado do outro lado, né? Porque entrou o Hendrick para ficar no meio, o Rodrigo vai para ponta, sai o Vini, inexplicável para mim. E o Savinho começa a fazer jogada individual, mas também sem ninguém aproximar. Parece que o Brasil não faz a menor ideia de como fazer movimentações para quebrar essa retancaça, seja da Costa Rica, seja de outro time, sem ser individualidade. E às vezes vai dar certo. Vai ter dia que o Vini vai driblar três caras, vai ter pro gol, vai ser gol. Vai ter dia que, em vez de chutar a bandeirinha de escanteio, o Savinho vai acertar o ângulo. Vai ter dia que num rebote com a Arana chuta, o goleirão da terceira divisão que joga no Ibiza da Espanha, de fato, o goleiro da Costa Rica é isso, não vai pegar igual pegou hoje. Mas às vezes não vai, e aí vai ser isso aí. Achei muito perigosa, pelo menos essa impressão que eu tive, dos pontas serem obrigados a serem completamente individualistas e ninguém se aproximar. Agora, tem uma questão também, já fazendo essa transição, pro último tópico que não tem transição, mas enfim. Que é, você precisa de espaço para driblar. E é importante lembrar que essa Copa América está sendo jogada em campos menores do que a gente está habituado. E a gente, seres humanos, não é a gente Brasil, a gente jogadores, a gente qualquer humano. A não ser que você joga num society 11 contra 11, o que eu espero que você não faça, porque não vai ter espaço. É quase isso que o Brasil está vendo. Só para não errar os dados, eu pego um tweet do Rafael Oliveira aqui, comentarista hoje da Casa TV, da Band, enfim, em vários lugares, que fala o seguinte, ó: é inevitável o tema dimensões do gramado e suas consequências na Copa América, com uma redução de 6% do espaço entre uma lateral e outra. Salvo engano, posso estar errado na conta, mas é tipo 4 metros a menos somados. E ele fala, com essa redução, uma linha defensiva de 5, que a Costa Rica fez, preenche mais ainda a largura do campo, acaba balançando menos de um lado para o outro. O que isso quer dizer? Que quando você tá com a bola com o Vini, não tem que sair o cara que tá lá do outro lado, onde tá o Rafinha, desesperado. Ele só dá 2 passinhos para cá, já fechou. Se tem mais largura, você tem que correr mais. Você cansa o defensor mais. Você, se o cara é lento para compor esse espaço, para recompor esse espaço, abre espaço. A distância diminuta do campo, o cara mexeu aqui de lado, puf, já fechou, cansou menos, mexeu menos, gastou menos energia. É importante de fato. E não é só na lateral, né? Na vertical também. O campo é menor, salvo engano, 2 metros em cada lado, 2,5 de cada lado. Na soma acho que dá 5 menor. Então assim, aqui ó, o Rafa Oliveira até fala, proporcionalmente mais estreito, 5% menor em comprimento e 6% largura. É difícil, cara. Você cansa menos o adversário, tem menos espaço para driblar, tem menos espaço para botar na corrida. Pode ver que vários lançamentos hoje, aí pode ser só uma impressão, dos dois lados inclusive, vão direto para fora. Num campo normal, teria mais 2 metros ali para alguém alcançar. Isso muda o jogo. E por fim, aí é uma questão já não é tática nem do Brasil nem da Costa Rica, apesar de ter influenciado o placar. É muito difícil a gente enxergar. Não estou duvidando que o VAR acertou no lance do gol do impedimento do Marquinhos, mas eu me permito duvidar da tecnologia quando ela não é mostrada assim que nem na Eurocopa. E eu não estou nem babando ovo de gringo nesse momento, apesar de estar. Mas fica muito feio para Conmebol no mesmo dia. Sei que hoje nem teve lance de impedimento na Euro, se bem que eu só vi
Itália e Croácia, talvez tenha tido alguma coisa em Espanha e Albânia, não tenha visto. Mas pensa no Lukaku ontem, esses dias aí, impedido pela ponta da chuteira. Fica muito feio quando você de tarde tá vendo a Euro e o impedimento semiautomático demora 3 segundos para ser marcado e na tela já pula aquela tela, né, que eles botam para mostrar quem tá à frente e quem tá atrás. E hoje não tem o replay. Quando aparece aquela linha porca que a CBF usa, é muito feio. Você quer fazer a competição na mesma hora que a Euro para os jogadores serem convocados, não prejudicar a calendário de ninguém? Maravilha. Eu me divirto, adoro ter futebol o dia inteiro. Mas aí você tem que ser capaz de fazer um torneio com a mesma qualidade tecnológica. Isso a Conmebol não é. Porque a Conmebol é uma porcaria, não é mesmo? Enfim, foram esses 4 tópicos que eu separei. A gente volta a qualquer momento aqui no Noroísmo com algum jogo da Euro, ou com algum jogo da Copa América, ou com qualquer tema. E eu digo isso para dizer que hoje mais cedo teve um vídeo sobre o Cuca abandonar mais um trabalho, que é o que ele faz.